Fala pessoal, tudo bem? Dando sequência, nós vamos falar sobre as operações com os arranjos, no caso, os vetores e as matrizes. E nesse vídeo nós vamos falar da adição e da subtração, que funciona da mesma forma. Então vou criar aqui dois vetores, no caso V vai ser 1, 2, 3, 4, 5, e o vetor U vai ser igual ao 5, 4, 3, 2, 1. Certo? E aí quando a gente quer somar, ele funciona como uma soma vetorial normal. Ele vai somar elemento a elemento, ou seja, vai somar os elementos de mesma posição. Então se eu coloco aqui V mais U, ele vai dar tudo 6, porque ele somou 1 com 5, 2 com 4, 3 com 3, 4 com 2 e 5 com 1. Certo? Então, nós temos também a soma com um escalar. O nosso vetor V, vou escrever ele novamente aqui, é 1, 2, 3, 4, 5. E aí, se a gente quiser somar com apenas um número, se eu escrever, por exemplo, V mais 2, ele vai somar esse número a todos os elementos. Então, eu coloco aqui e ele somou os nossos elementos com o número 2, todos eles. Funciona da mesma forma com a subtração. Então, se eu coloco aqui V, no caso, menos U, vou colocar primeiro vetor com vetor, ele vai subtrair elemento a elemento, ou seja, V menos U, ele tem aqui no V 1, menos 5. Então, o primeiro elemento já vai ser menos 4, certo? E aí eu vou dar um Enter e ele faz a mesma coisa, subtrai elemento a elemento. E se eu tenho o nosso vetor, vou botar o U agora, para diferenciar, e eu quero, nosso vetor U é 5, 4, 3, 2, 1, e eu quero subtrair 1 apenas, U menos 1. Então, ele subtrai de todos os elementos o valor 1, certo? Vou dar um CLC aqui para limpar a tela, e nós podemos fazer a mesma coisa com as matrizes, que vai funcionar da mesma forma. A matriz, se for somada com outra, vai somar elemento a elemento, e se for somada ou subtraída, no caso, com escalar, esse escalar vai somar ou subtrair todos os elementos. Então, vamos criar aqui umas matrizes simples. Vou criar a matriz A, ela vai ser igual, aqui errei, certo? Vai ser 2, 3, 4, ponto e vírgula, 5, 6, 7, ponto e vírgula, 8, 9, 0. Certo? Fechei aqui, temos a matriz A e vou criar uma matriz B. Vou fazer o contrário da A, da mesma forma que eu fiz com o vetor. Então, 0, 9, 8, ponto e vírgula, 7, 6, 5, ponto e vírgula, 4, 3, 2. E aqui nós temos a nossa matriz B. Se eu coloco A mais B, opa, o B maiúsculo, dou um Enter, ele fez a nossa soma aí. Certo? Elemento a elemento. Ó, veja que aqui 2 mais 0, 2. 3 mais 9, 12, né? Todos os outros deram 12, certo? E esses aqui da ponta deram 2, né? 0 mais 2 e tal. Agora eu vou colocar o A menos B, certo? E ele faz toda a subtração da mesma maneira, elemento a elemento. Ó. 3 menos 9 menos 6, certo? E faz com todo o resto da mesma maneira. Se eu quiser, vou dar um CLC aqui para limpar. Vou escrever nossa matriz A novamente, ó, que é essa. E eu vou somar o número 1 a todos os valores. Então, A mais 1, e aí ele soma, ó, 2, aí ficou 3, 3 ficou 4 e assim por diante. Certo? Então, basicamente isso vai servir para subtração também. Se eu tenho B aqui e eu quero que B seja menos 1, eu vou ter todos esses meus valores de B subtraídos de 1. Certo? Nesse vídeo é só, e até o próximo, que nós vamos falar sobre a multiplicação.